Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui ao canal Equação de Deus. Meu nome é Kellen e eu fiz esse canal com o objetivo de aprofundar o conhecimento nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada. É um tema que eu gosto muito. Eu gosto muito de estudar as Escrituras, eu gosto muito de conhecer aquelas verdades que estão escritas na Bíblia, porque eu creio que aquelas palavras são palavras de salvação, não para essa vida, mas salvação para uma vida eterna. Ou seja, existe um propósito muito mais sublime, um propósito grandioso em toda aquela palavra. Todas aquelas palavras, todos aqueles livros, todos aqueles mistérios, símbolos, né? E quando a gente começa a ler as Escrituras, a gente vê que tem muitos símbolos, né? Muita simbologia. E como interpretar corretamente esses símbolos, né? Como que a gente deve fazer de forma que a gente extraia não aquilo que a gente quer, mas aquilo que Deus quer falar conosco, né? E hoje eu gostaria de trazer a reflexão para vocês, uma passagem no profeta Isaías, que está no Antigo Testamento, é considerado um dos profetas maiores, não em posição ou importância, mas na quantidade de capítulos, né? É um livro, digamos assim, extenso, né? Possui vários capítulos, várias informações, certo? Então, é Isaías 46, versículos 9 e 10, que diz assim a palavra do Senhor: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Então, as palavras aqui que eu grifei, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, é um ponto que nós devemos observar. Eu trago isso aqui como ênfase no tema de hoje, certo? E mais adiante, o Senhor diz o seguinte, que anuncia o fim desde o princípio. Ou seja, o Senhor anuncia o fim de todas as coisas desde o princípio. E quando a gente fala essa palavra princípio, o que a gente lembra? A gente lembra de Gênesis 1, onde o Senhor nos diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Né? Então a gente lembra dessa passagem, o início de todas as coisas, onde o Senhor relata a criação. Então, como a palavra de Deus é um livro que não é para a gente simplesmente ler, é para a gente ler e meditar. Então, meditando todas essas palavras, quando a gente passa a analisar o Gênesis, a gente vê que ali no Gênesis, antes mesmo do Senhor formar o primeiro homem, o primeiro Adão, o Senhor já tinha escrito ali a história da humanidade. Cada dia da criação representa um milênio na Terra. E é sobre isso que a gente vai aprofundar aqui nos próximos minutos. Tentar discorrer, não dá para falar tudo, mas dá para chamar a atenção para esse ponto, porque somente um Deus grandioso, o Deus verdadeiro, o Deus criador, ele pode anunciar o fim das coisas antes que elas venham a existir, antes delas tomarem existência. Então o Senhor é o Deus que ele sabe do que vai acontecer, ele não é pego de surpresa. Então, para que ele seja louvado, para que ele seja adorado e reconhecido como o Deus verdadeiro, como o Deus de sabedoria, como um Deus que tem as palavras, né, que podem nos produzir salvação, né? Salvação em todos os sentidos, tanto nessa vida, mas que reflitam, né, em resultados para toda a eternidade, certo? E mais na frente a gente vai falar um pouco mais desse ponto, certo? Então, assim,
o Senhor anuncia o fim das coisas desde o princípio. Então nós vemos que em Gênesis 1, o Senhor ele fez toda a sua criação em 6 dias e descansou no 7º, certo? E vemos também, deixa eu ver, acho que é 2 Pedro, que diz o seguinte, 2 Pedro, eu tô com um notebook aqui na frente, olhando aqui o material que eu quero disponibilizar em algum lugar na tela para vocês ficarem acompanhando, né? Que eu ainda não sei fazer isso, mas a gente vai produzindo os vídeos e vai aprendendo, né? Então, 2 Pedro 3:8 diz o seguinte, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Vejam só, a gente não pode produzir verdades, né? A verdade, ela é soberana, ela é por si só, e a gente precisa nos render a ela. Então, a Bíblia, ela nos dá todas as chaves de interpretação. A Bíblia, ela nos mostra todos os caminhos que nós devemos perseguir, né? E para essa interpretação, olha só o raciocínio. Se para um dia, para o Senhor, é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, se a gente tomar como base o princípio das coisas, que é Gênesis 1, então cada dia representaria um milênio da humanidade. Agora vamos ver se isso coincide. Eu vou dar uma pincelada só nesse vídeo, para, de certa forma, aguçar a curiosidade de vocês e que vocês possam estar aqui presentes em outros vídeos, e se colocar algumas interrogações, e vocês podem colocar aqui nos comentários, podem fazer comentários, fazer perguntas, né? Que no próximo vídeo a gente pode estar esclarecendo, tá bom? Então vamos lá. Se um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, então vamos comparar, né? Já que nós estamos no 6º dia, ou seja, no 6º milênio, né? Se essas coisas aconteceram realmente como Deus profetizou desde o princípio. Então vamos conferir, né? Então, no dia 1, vocês podem abrir a Bíblia para estar acompanhando. E eu vou ver também se, como eu ainda não sei fazer edição, eu vou tentar editar, né, esse vídeo e colocar os versículos aqui na tela. Mas em Gênesis 1, nós vemos que... eu uso a Bíblia no celular, eu não trouxe a Bíblia para cá. Mas, vamos lá. No dia 1, Deus fez o quê? Separação entre luz e trevas. Isso foi no dia 1, né? O que o Senhor falou aqui no dia 1? Vamos lá. Dia 1. No próximo vídeo eu já sei, tem que deixar a Bíblia aqui do lado. A gente usa muito a Bíblia online, a Bíblia no computador, né? Então vamos lá. Gênesis 1, versículos 4 e 5. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Então foi isso que Deus fez no primeiro dia, certo? Então vamos conferir o que aconteceu no primeiro milênio. No primeiro milênio da humanidade, ele é conhecido como a Era de Adão. O que aconteceu? Na Era de Adão houve a queda do homem. E o homem, ele fez ali distinção entre luz e trevas, ou seja, entre o bem e o mal. Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E todo esse milênio serviu para nos mostrar isso, porque o mal, o pecado produziu morte. E todo esse milênio ele é marcado por mortes, a começar por Abel. Caim matou Abel, então a primeira morte. Então, ali, pelo pecado, nesse primeiro milênio, ficou evidente o que era luz e o que era trevas, o que era bem e o que era mal. Então, esse primeiro milênio foi marcado por isso, tá? Como eu disse, eu não vou aprofundar. Em outro vídeo, a gente pode aprofundar e vocês podem colocar as perguntas para a gente esclarecer no próximo vídeo. Mas, vou ficar só dessa informação do primeiro dia, certo? Vamos lá ver o que Deus fez no segundo dia. Então Deus fez o firmamento, tá lá em Gênesis 1, 7 e 8, né?
Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu, passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. Certo? Então, no segundo dia, Deus fez a separação das águas. E o que aconteceu no segundo milênio? No segundo milênio, ele foi marcado pelas águas do dilúvio. É o que nós chamamos a Era de Noé. Né? Mesmo as civilizações que não são cristãs, se a gente for buscar na arqueologia, a gente vê que nas cavernas existem figuras de inundações, essas coisas. Várias civilizações atestam que realmente houve um dilúvio na Terra, que as águas cobriram toda a face da Terra. Então, isso é comprovado até mesmo pela arqueologia. Não vou entrar muito em detalhes, mas já vi documentários sobre também troncos de árvores que são encontrados, de embarcações antigas. Eles observam a questão dos nós, que é as estações chuvosas e etc. E, através disso, eles conseguem perceber que era um tempo diferente do nosso. Né? E com isso, com essa marcação desse madeiro, dessas árvores, também a arqueologia, isso não é fé, é história, arqueologia, são pesquisas, atestam que realmente o dilúvio aconteceu. Tá? Datado aí no segundo milênio. Então, o segundo milênio da humanidade é marcado por esse grande evento. Esse evento que mudou o curso da civilização da época. Se eles tinham evoluído, e a Bíblia diz que sim, que eles tinham feito vários instrumentos, que eles eram entendidos em astrologias, astros e etc. Em várias coisas, isso tudo foi perdido e a humanidade ela começou do zero, certo? Então, até aí, tudo bem, o Senhor anunciou o fim desde o princípio. Vamos lá agora para o terceiro dia. No terceiro dia, o que Deus fez? No terceiro dia, a terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Tá bom? Tá lá em Gênesis 1, 12, 13. Você pode ler o capítulo todo, né? Para ter a informação ali completa. Certo? Aí o que aconteceu no terceiro milênio? O terceiro milênio, ele é marcado pelo chamado de Moisés. Foi no terceiro milênio que Deus começou a separar um povo a partir de Abraão. Né? Deus chamou Abraão lá da terra de Ur e a partir de Abraão, Deus fez uma promessa, né? Deus fez uma promessa para Noé, assim que ele saiu da arca, e a promessa que Deus fez para Noé foi: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, né? Então, Deus chamou Abraão, certo? E para Abraão, Deus ele fez uma promessa: Abraão, sai da terra de Ur, vai para a terra que eu te mostrar, tá? Anda comigo, ouve a minha voz e eu farei de ti uma árvore frutífera, te farei frutificar, te abençoarei, através de ti eu abençoarei todas as famílias da terra, certo? E todas as promessas que nós já conhecemos que Deus fez para Abraão. Então, de Abraão, Deus fez surgir uma nação, que hoje nós conhecemos, a nação de Israel. E como Deus se reportava para aquele povo? Deus se reportava, começando por Abraão, depois Isaac, Jacó, né? São os patriarcas, e os demais servos. Tanto é que a gente tem o Salmo, né? O Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, e etc. Estou falando aqui de cabeça. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Eles serão como árvores plantadas junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria, e etc. E muitas outras passagens. Volto a dizer, eu não vou aprofundar nisso, em outra oportunidade a gente fala mais sobre isso, mas é importante a gente saber que, de fato, surgiu uma nação e um povo em que Deus queria que eles fossem árvores frutíferas, árvores que dessem frutos, e Deus faz essa comparação com Abraão e com a sua descendência, todos os israelitas, né? A ponto que Jesus, tratando também de israelitas espirituais, ele diz que toda árvore que não dá bom fruto, ela é lançada no fogo para ser queimada. Então Jesus, ele atesta ali essa comparação, que ali se começou a construção de um povo que seria responsável em propagar a mensagem, um povo em que, através desse relacionamento de Deus com eles, Deus demonstraria o seu caráter para a humanidade, certo? Então, até aí, ok, no terceiro dia. No quarto dia, o Senhor fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Interessante demais. O quarto dia é o que eu mais gosto e o que eu fico mais arrepiada, assim. Porque o que aconteceu no quarto milênio? Qual o grande evento que aconteceu no quarto milênio? No quarto milênio nasceu o nosso grande Yeshua, Messias, né? Yeshua, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Jesus, ele nasceu no quarto milênio. E olha só o que Jesus representa. Você vê que no quarto dia aqui foi criado o sol, a lua e as estrelas. E o que Jesus representa? Ele é o sol da justiça, né? Ele é a transição das alianças. E aqui, só dando uma pincelada, sem muito aprofundar, nós sabemos que antes de Jesus, a gente vivia, a humanidade, né? A humanidade vivia na antiga aliança. A antiga aliança na Bíblia, ela é representada pela lua, né? Representada pela lua, certo? A nova aliança é representada pelo sol. E as estrelas é o povo de Deus. Essa representação, a gente vê isso em várias passagens na Bíblia, tanto em Apocalipse, quando tem uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que eu também não vou entrar em detalhes dessa representação, mas só para vocês saberem que ela existe e existe um porquê dessa figura, certo? Como no sonho de José, quando José vê os seus pais, né, que é o sol e a lua, e 11 estrelas, né, se curvando perante ele. As estrelas eram os irmãos dele, né? Então, e dali se formou as 12 tribos de Israel, né? Então, as 12 tribos também são representadas por 12 estrelas. Os 12 apóstolos também, por 12 estrelas. E nessas duas mensagens das 12 tribos, de onde saíram os profetas e os apóstolos, está fundamentada a nossa fé, né? Aí, interessante, olha só, nós sabemos que a lua, ela não tem luz própria, ela recebe a luz do sol, né? Então o sol, ele reflete a luz que ilumina a lua. Então a luz da lua, ela é a luz do sol. Olha só, Cristo veio no quarto dia, o sol. E a antiga aliança é representada pela lua, que quer dizer o quê? Que toda a antiga aliança apontava para Cristo. Qual era a luz da antiga aliança? A luz da antiga aliança era o sol da justiça, que é Jesus. Então, isso quer dizer que toda a antiga aliança, ela apontava para ele. Toda a luz da antiga aliança, que o salmista, ele diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aí a gente já lembra da mulher com a lua debaixo dos pés, né? É isso que representa, porque a mensagem da lua, a mensagem da antiga aliança, ela é luz para os nossos pés. Ou seja, a mensagem dos profetas. Jesus, ele atestou isso
Por exemplo, e muitas vezes, né, no Apocalipse está repleto de versículos falando sobre isso, mas Jesus em especial, ele falou em outras vezes também, mas falou de forma assim, que todo mundo sabe a parábola do rico e Lázaro. Então, quando o rico, ele pediu para que ele voltasse à vida para poder avisar os seus familiares, o que Jesus respondeu para ele? Eles têm a lei e os profetas. E onde está a lei e os profetas? A lei e os profetas é o que? A Torá. A Torá, ela é o que? O Antigo Testamento nosso, certo? Então, a mensagem do Antigo Testamento, ela traz a luz para a nova aliança, a luz para os pés, a luz que ilumina o caminho. E Jesus, ele disse algo interessante também na sua palavra, né? Que ele é o verbo. Então, toda vírgula, todo ponto das escrituras trata acerca dele. Ele é o centro de toda a mensagem, né? Então, Jesus, ele disse que jamais faria coisa alguma sem antes anunciar aos seus servos, os profetas. Quando Jesus fala isso, alguém pode pensar que é alguém na nossa era que Deus levanta como profeta. Não. Os profetas, está lá escrito que profetizaram até João, né? Eu posso até pesquisar e colocar essa passagem que eu não estou me lembrando de cabeça, mas diz que todos os profetas profetizaram até João. João Batista, que antecedeu o ministério de Cristo. Então, os profetas estão de João para trás. Então, isso quer dizer que a mensagem que ilumina o nosso caminho, ela está nos profetas, ela está no Antigo Testamento, certo? Para nós. Para os judeus é a Torá. Então, ali está toda a revelação da verdade de Deus. Ali está toda a revelação do plano de Deus para a humanidade. E o que é o Novo Testamento? O Novo Testamento é o cumprimento disso. Jesus, ele disse, eu não vim abrogar a lei, mas eu vim cumprir. E ele, como o sol da justiça, ele veio cumprir aquilo que era sombra. Na antiga aliança, nós tínhamos a sombra das coisas. Em Cristo, nós temos a realidade, nós temos o cumprimento. A antiga aliança tinha as festas, né? As 7 festas da antiga aliança, que também é um outro vídeo que a gente pode fazer sobre isso, que traz muita revelação. Mas em Cristo se cumpriu 3 festas, faltam se cumprir mais 3, nós estamos na 4ª festa. Falta se cumprir mais 3, é por isso que Apocalipse fala muito das trombetas, as 7 trombetas. Aí você olha lá no Antigo Testamento e vê que tinha a festa das trombetas. Mas como eu disse, eu não vou entrar muito nos detalhes sobre isso, é só para vocês perceberem. Então, no 4º milênio, é um milênio especial. É um milênio especial porque nele veio o sol da justiça. Olha só, Jesus Cristo, ele é o centro de tudo, né? Ele que dá a luz para a antiga aliança, ele é a própria luz. E quando a gente fala que ele é a própria luz, a gente não pode deixar de ler o Evangelho de João, porque João, logo no início, ele explica isso, que ele era a luz do mundo, a luz que ilumina as trevas, né? Que ele era o haja luz dos homens, né? Então isso quer dizer que lá em Gênesis 1, quando Deus falou haja luz, né? Isso foi no primeiro dia, né? Os astros foram criados no 4º dia, né? Então até mesmo a luz dos astros, ela só existe por causa do haja luz do primeiro dia. E esse haja luz do primeiro dia é Cristo. Então é por isso que ele é o início, o meio, o 4º dia e o fim, certo? E o fim, nós vamos já chegar aqui no fim, certo? Então, só para vocês entenderem que as estrelas é o povo de Deus. Então, como o povo de Deus, o que o Senhor diz? Que nós seremos um com Ele. Seremos um com Ele. Então, a nossa luz também, ela só existe por causa dEle, né? Ele é o maior, né? Ele é o astro maior, ele é o próprio Deus, ele é o próprio Criador, né? E ele também nos dá um pouco dessa luz. Ele diz que vós sois sal da terra e luz do mundo. Mas a nossa luz não é uma luz própria, é uma luz que vem dele, certo? Porque ele é o haja luz, tá bom? Então, o 4º dia, você vê que está fundamentado, né, em Cristo.
a antiga, a nova aliança e o povo de Deus, o povo que é luz, certo? Então até aí tudo bem. Aí vamos lá agora para o quinto dia. No quinto dia, assim Deus criou, diz o seguinte, né? Gênesis 1, 21, 22 e 23. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia. Então no quinto dia Deus criou os animais aquáticos, certo? E as aves, os animais aquáticos e as aves. Existe um grande mistério sobre isso, tá? Mas o que eu vou falar agora é só um ponto. Lembra quando Jesus foi chamar os primeiros apóstolos? O que ele disse para os primeiros apóstolos que eram pescadores? Ele disse: vem, segue-me, porque eu te farei pescadores de homens. Então você vê como nada é por acaso. E aí começou a era de quem? Da igreja. A igreja fundamentada em Cristo, onde Deus falou para Pedro, né? Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, né? Então, existe uma grande representação desses animais que as escrituras trazem, né, também como sendo um povo que está sendo ali pescado, né? Que está sendo pescado, tirado do meio do mar, que é o mundo, que é as nações. E Apocalipse vai explicar muito bem isso, né? Existe a besta que sai da terra, a besta que sai do mar, tá bom? E explica também Apocalipse que o mar são povos, línguas e nações. Tem lá o texto dizendo. Mais uma vez eu pesquiso, coloco aqui o texto, certo? Vou ver se eu consigo editar o vídeo para colocar aqui em algum lugar o versículo, certo? Que diz exatamente isso, certo? Então, no quinto milênio foi a era da igreja, houve perseguições, houve muitos mártires por Cristo, muitos padeceram por amor a Ele, por amor à sua palavra, por amor ao Evangelho. E esses homens receberam o poder do Espírito Santo para não negar ao Senhor, mesmo diante da morte. A pessoa ela só consegue fazer isso quando esse poder ele vem do alto, porque do homem mesmo a gente não consegue. É preciso ter um revestimento de poder do alto, do Espírito Santo de Deus, para que venha nos capacitar a amar a Deus acima de nós mesmos, até mesmo da nossa própria vida. Amém? E depois do quinto dia, o que Deus fez? Deus fez no sexto dia. O que Ele fez? Deus fez... Vamos lá. Deus fez os animais selvagens, de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos, de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra, de acordo com a sua espécie. E Deus viu que ficou muito bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre os pequenos animais que se movem rente ao chão. E Deus criou a sua imagem e semelhança, homem e mulher o criou. Eu não vou ler porque é um pouco extenso, mas vocês podem estar acompanhando. E vendo que no sexto dia, Deus criou os animais terrenos, certo? E o homem, a sua imagem e semelhança. E o que nós vemos? Essa é a era que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o sexto milênio, né? O quarto milênio foi tão importante quando Cristo veio, que ele mudou o calendário. Nós sabemos que o nosso calendário hoje é antes de Cristo e depois de Cristo. No calendário depois de Cristo, eu não sei ao certo se o ano zero foi quando Cristo nasceu ou quando Cristo morreu. Eu creio que foi quando Cristo morreu. Tem uma diferença e uma divergência aí nos calendários judaicos e etc. Então, existem várias teorias, mas eu não sei dizer qual é a correta, né? Mas o fato é que nós estamos no ano de 2021. Se Jesus, por exemplo, morreu no ano zero, ou ele nasceu no ano zero, como eu disse,
Não sei ao certo, eu vou até pesquisar melhor sobre isso. Mas o fato é que ninguém duvida que foi há 2000 anos atrás, né? Aproximadamente. Nós estamos em 2021, né? Então, por erros de calendário, a gente tem aí uma pequena diferença, mas de poucos anos, né? Não de muitos anos, não de 100 anos, mas uma diferença aí de 30 anos, vamos dizer assim, certo? Digamos que essa é a média de diferença, pelo que eu já li, é justamente 30 anos a diferença do calendário, certo? Então, ninguém duvida que ele veio há 2000 anos atrás. E se ele veio há 2000 anos atrás, nós estamos no final do 6º milênio. E é justamente no 6º milênio, no final dele, quando em Apocalipse profetizam um número, né? Um número muito emblemático e muito misterioso, onde já se surgiu várias teorias aí, que é o número 666. Olha só, no 6º milênio. Vocês perceberam a conexão? Que o homem foi criado no 6º dia e que no final desse 6º milênio vai surgir vamos supor, um sistema de governo, também não vou aprofundar muito nisso, mas de certa forma um governante, um sistema de governo, onde vai se implantar nas pessoas algo que simboliza o 666. E o que significa isso? A própria Bíblia traz a explicação, né? Eu não vou detalhar sobre a explicação, como disse em todos os outros milênios e dias, para o vídeo também não ficar muito grande, porque eu acho que já está grande. Mas se o homem foi criado no 6º dia, nós podemos dizer que o 666 representa homem. Então, o governo de homens, onde o homem é o centro, onde o homem dita as suas próprias leis, as suas próprias regras, o homem é o Deus de si mesmo, né? Então, aí a gente vê que também no final do 5º milênio, no início do 6º milênio, surgiu um movimento chamado Iluminismo, né? E o que é o Iluminismo? Então, coisas que a gente pode... quais são os conceitos do Iluminismo? O que isso reflete na nossa sociedade, nas nossas leis, na nossa forma de pensar e muitas vezes até naquilo que a gente defende. Será que está de acordo com aquilo que Deus quer que nós pensamos? Então, fica aí uma reflexão e uma interrogação, temas para os próximos vídeos, se Deus assim permitir. E o que vem depois do 6º dia? Depois do 6º dia, o que acontece? Deus descansou de toda a sua obra e ele abençoou o 7º dia, né? E foi o único dia que ele colocou um nome especial. Ele não colocou 7º dia. Lá em Gênesis está escrito que Deus abençoou o sábado, né? O Shabá, no hebraico, não é isso? Então, o Shabá, né? É o descanso de Deus. E Cristo, quando ele estava na terra, que muitas vezes ele foi questionado pelos judeus que eles guardavam, né? O Shabá ali conforme a Torá, conforme a lei de Moisés, ele questionava por que Cristo fazia algumas coisas no sábado. E ele dizia, olha, meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Sempre Cristo nos levando à reflexão dos textos dos profetas, né? Porque o que ele queria dizer? Olha, ainda estou no 6º dia, ainda é dia de trabalho, ainda estou trabalhando na minha obra. Mas vai chegar um tempo de descanso, né? Aí o que nos leva aqui, esse final do 6º dia, né? Entrando no 7º, que é o descanso, o que acontece? Terminando o 6º dia, nós estamos no final do 6º dia, ou seja, no final do 6º milênio, o que vai acontecer? Vai entrar no 7º milênio, que é o milênio do descanso. E Apocalipse vai dizer o que acontece? Quando Cristo vem, ele vai vir vitorioso, e o que vai acontecer? Ele vai amarrar Satanás por 1000 anos e vai reinar com a igreja.
né? Então existe uma discussão se esse milênio ele é uma figura ou se ele é literal, etc. Eu não vou entrar nesse mérito nesse vídeo no momento, mas o que eu quero só que vocês pensem que tudo que Deus anunciou no princípio se cumpriu, ou seja, desde o princípio, antes dele formar o homem, lá no início da criação em Gênesis, Deus já anunciava o fim das coisas, né? E o que nós podemos refletir com isso? Que assim como o dia, Deus criou o dia de 24 horas. E quem governa esse dia de 24 horas são os astros. São o Sol e a Lua. A Lua governa a noite e o Sol governa o dia. E não há nada que o homem possa fazer para mudar isso. Não há nada que o homem possa fazer para criar um dia de 26 horas, de 27 horas, de 28. Não, o dia ele tem exatos 24 horas. E foi o Senhor que fez assim. E esse dia ele é comandado pelos astros. Da mesma forma, o milênio dos homens, o tempo determinado que Deus deixou para que o homem reconhecesse a sua obra como Deus Criador, esse tempo determinado que Deus deu para que o homem vivesse na terra e para que o homem ali nesse período, né, determinado, não vai se estender além daquilo que ele já determinou. Giovana, a mamãe está gravando, só um minuto. Além desse desculpa que minha filha falou comigo. Além desse tempo, certo? Não tem como exceder mais um pouco. Por mais que a gente às vezes queira achar que não é no nosso tempo, que não é na nossa época, né? Mas Deus deixou já tudo determinado. E não há nada que o homem possa fazer para esticar mais um pouquinho. Não há nada que o homem possa fazer para mudar o curso das coisas, porque ele já determinou o fim das coisas desde o princípio. O que nós devemos fazer é nos render à sua verdade, ser gratos por viver no tempo que nós estamos vivendo, que nós vemos muitos acontecimentos proféticos se cumprindo nos nossos dias, né, em épocas de coronavírus, né? Nós vemos o cumprimento de muitas coisas, um cenário profético para onde a gente olha. Quem estuda a Bíblia, quem estuda a profecia, quem se preocupa, quem medita nessas coisas, tem duas alternativas, ou fica assustado ou fica maravilhado com as coisas de Deus. Então, gente, eu vou ficar por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Peço que vocês compartilhem para que mais pessoas possam meditar nessa palavra, para que mais pessoas possam refletir sobre essas palavras. Peço que deixem os comentários de vocês se tiver perguntas, se tiver também sugestões de temas, de alguma outra coisa que vocês quiserem falar, sintam-se à vontade, que aqui seja um local para a gente estar aprendendo as escrituras e a palavra do Senhor, tá bom? Um beijo no coração de vocês e não esqueçam de dar o like. Amém? Obrigada.